Olá, alunos do segundo ano do ensino médio. Vamos fazer um vídeo agora falando sobre o conteúdo que nós vamos estudar essa semana, tá bom? Por que isso? Alguns alunos faltam, né? Tinham algumas dúvidas aí. É uma matéria muito complexa e você vai poder, assistindo esse vídeo, entender qual será o produto dessa aula, o produto final dessa aula. Bem simples mesmo, desde que, é claro, prestemos atenção tanto na aula quanto no nosso vídeo aqui, tá bom? Tema da aula da semana é o Currículo Paulista, página 220, tá? 220. Tema da aula: a justiça e a igualdade, segundo o olhar da filosofia. E qual que é o objetivo da aula dessa semana, tá? O objetivo é que a filosofia tenha a singela intenção de fazer você pensar com a sua cabeça e não pela cabeça dos outros. Aquilo que o professor sempre fala em aula, né? Quem vai pela cabeça dos outros é piolho, tá bom? Você, jovem, você não é um piolho, você é o futuro desse nosso Brasil. Vamos trabalhar com dois filósofos, um lá da era de Sócrates, da era socrática, do tempo dos gregos aí, o grande Aristóteles, né? Essa fala aqui, eu nem vou comentar ela agora, essa fala de Aristóteles está lá no caderno do aluno, na página 220. Aristóteles disse: a monarquia degenera-se em tirania, que é a forma pervertida do governo. A aristocracia, por seu lado, degenera-se em oligarquia, pela ruindade dos governantes, que distribuem sem equidade o que pertence ao Estado. Equidade aqui, ó. Uma palavra que Aristóteles já usava lá atrás, 2.400 anos atrás, no tempo aí da Grécia Antiga. E Aristóteles continua: todas ou a maior parte das coisas boas para si mesmos e os cargos públicos, né, sempre para as mesmas pessoas, olhando acima de tudo a riqueza, né? Qualquer semelhança com o mundo de hoje é mera coincidência, entre aspas, tá? Mas não é esse o nosso objetivo. Aristóteles escreveu isso, está na Ética, no seu livro Ética a Nicômaco. Então eu vou pegar aqui agora três frases de Aristóteles para você ver, né, como que Aristóteles era simplesmente acima da média, né? Aristóteles disse: a educação tem raízes amargas, mas os seus frutos são doces. Jovem, olha Aristóteles falando para você. A educação às vezes é difícil, chegar na escola às 7 horas da manhã, né, sair 4 horas da tarde, mas os frutos da educação são doces. Aristóteles já falou isso há mais de 2.000 anos atrás. Outra frase: o sábio nunca diz tudo o que pensa, mas sempre pensa tudo o que diz. Seja sábio, né? Não seja aquela pessoa que fala demais. O sábio é aquele que ouve. Deixa eu tirar aqui. Não aquele que fala muito, tá bom? Outra frase aí de Aristóteles: nós somos aquilo que fazemos repetidamente. Nós somos aquilo que fazemos repetidamente. Então, a excelência das coisas, né? Você vai fazer uma formação. Eu não sei fazer isso, mas você começa a fazer repetidamente. Então, a excelência do modo de agir é um hábito. Então, você tem um bom hábito. O bom hábito de dizer bom dia, o bom hábito de estudar. Quando você pensa que não, o professor hoje aqui está estudando. Por quê? Porque é um bom hábito, é gostoso estudar. Quanto mais nós aprendemos, melhor nós nos colocamos aí nesse mundo difícil que nós estamos vivendo, tá bom? Então nós vimos a primeira parte aí com Aristóteles, e agora vai ver um outro filósofo, Jean-Jacques Rousseau, que é um filósofo aí da época do Iluminismo, da época aí da Revolução Francesa, tá bom? Filósofo que viveu ali entre 1700 depois de Cristo e 1800. O que Jean-Jacques Rousseau fala? Falando sobre a desigualdade humana, sobre as injustiças humanas, tá bom? Sobre a desigualdade. Rousseau diz assim, ó: cada um começa a olhar os outros e a desejar ser ele próprio olhado, passando assim a estima pública a ter um preço. Aquele que cantava ou dançava melhor, o mais belo, o mais forte, o mais hábil, ou o mais eloquente, tornou-se o mais considerado. E este foi o primeiro passo para a desigualdade
e também um vício entre os homens. Então, o que acontece, né? A gente percebe que hoje o tirano, seja no Brasil, seja, vamos falar de países que ninguém vai ver esse vídeo, né? Na Rússia, com o Putin, né? Na Coreia do Norte, com o governante lá da Coreia, ele trabalha de uma maneira que ele é adorado, né? Ele é adorado. Então é assim que acontece a desigualdade entre os homens. O melhor jogador é adorado, infelizmente, né? O melhor artista é adorado, o melhor cantor é adorado. Não é assim. Não era para ser assim. Por isso que essa fala de Jean-Jacques Rousseau, que foi um dos filósofos que inspiraram aí a Revolução Francesa, está escrito num livro dele, chamado Discurso sobre a Origem e Fundamentos das Desigualdades entre os Homens, tá? Curiosidade: liberdade, igualdade e fraternidade. Liberté, igualité e fraternité. São os lemas aí da Revolução Francesa. E é uns lemas que é usado até hoje aí pela França, tá? E três frases de Rousseau para nós aí. Deixa eu subir um pouco aqui. 3 frases de Jean-Jacques Rousseau. Deixa eu ver aqui, né, para não errar, daqui a pouco eu repito a frase. Ó as frases de Rousseau. Na juventude deve-se acumular a sabedoria, na velhice fazer uso delas. Você acha que eu usava? Estou sendo bem honesto com vocês. Tudo isso lá na minha juventude? Nada. Por isso que vocês estão aí na escola, né? Quando a gente é jovem, a gente quer conquistar o mundo e muitas vezes da forma errada, né? Mas aprenda agora, para que você possa utilizar aí a sabedoria durante a vida, disse Rousseau. Olha o que Rousseau diz também: a fingida caridade do rico não passa da sua parte de mais um luxo. Ele alimenta os mais humildes, né? Como se fosse aí cachorrinhos, como se fossem animais. Muitas vezes a pessoa desigualdade. Ele faz lá uma caridade, né? Hoje no tempo da rede social e posta, né? E posta levando cestas básicas para os que sofreram alagamento. Leva a cesta básica, irmão, doa e para de querer se aparecer. Rousseau já analisava isso. Ele faz isso para quê? Né? Para mostrar o seu luxo, né? Eu posso, eu tenho. Então, injustiça e desigualdade. Esse é o caminhar aí de Rousseau. Deixa eu ver aqui. A natureza fez o homem feliz e bom. Olha a frase de Rousseau. A natureza fez o homem feliz e bom, mas a sociedade o perverte, mas a sociedade torna ele miserável. Então, e aí? Você tem livre-arbítrio durante a tua vida. Você tem 16, 17 anos, você tem livre-arbítrio. Eu, com 50 e poucos anos, tenho livre-arbítrio. A natureza faz a gente bom. Olha Rousseau falando isso, mas a sociedade nos perverte. Então, nós vamos vendo aí tudo que o currículo vem falar para nós aí. E o currículo passa para nós. Eu vou fazer uma leitura aqui do caderno também agora, bem rápido, né? O professor também vai passar esse vídeo. Vou fazer de tudo para passar ele em sala de aula. Tem um QR Code aqui na página 220. Nós vamos falar sobre Etienne de La Boétie, discurso sobre a servidão voluntária. O que é a servidão voluntária? Nós vamos ver isso na nossa sala de aula, né? QR Code lindo aqui, já assistiu o vídeo, um professor também falando sobre isso. Vamos pegar também ele na íntegra, né? É um discurso muito comprido. Vamos pegar uma parte dele aí para utilizar na sala de aula. Essa semana é uma semana maravilhosa. Vai ter aí o Dia Internacional da Mulher. Quantas mulheres, até hoje, foi mais no passado, mas até hoje fazem parte disso, né? Da servidão voluntária, tá? Então é isso que a gente vai falar. Mas e o produto final? O que é o produto final? Você tem que assistir esse vídeo, se você não está na sala de aula, para entender o que o material pede para nós. O que o material pede para nós. Deixa eu subir mais um pouquinho aqui, senão eu me perco. Lá. O tema do comentário, da redação, você pode usar como você quiser. O tema, essa semana vai ser essa. Você vai fazer em casa. O professor vai passar
todo esse material para você, discurso da desigualdade humana, Aristóteles, a gente vai comentar mais sobre isso, está no caderno do aluno. Mas o produto, como aqui, abre aspas, como a justiça e a igualdade podem ser encontradas na sociedade. Como a justiça e a igualdade podem ser encontradas na sociedade. Vou aumentar um pouco. Como que a injustiça e como a desigualdade são encontradas aí na nossa sociedade. E para isso você vai ter as frases de Rousseau, para isso você vai ter aí esse QR Code do professor que vai explicar aí sobre esse discurso da servidão voluntária, tá bom? E aí, todo esse material será vistado pelo professor, será carimbado, e tudo isso vale nota, tá? Dia da prova, a prova acontece todas as aulas, tá bom? E qualquer dúvida é só chamar o professor no WhatsApp. Valeu, um abraço, até a aula, se Deus quiser.